Meu filho me deu um tapa no meio do salão de eventos no Morumbi, na frente de 200 pessoas. Depois, ele se virou, sorriu e disse à multidão: "Ela só é a empregada lá de casa. Não deem atenção a ela." Risadas baixas se espalharam sob os lustres amarelos e eu fiquei ali parada, ainda com o envelope do presente de casamento e a cópia do testamento em meu nome nas mãos, ouvindo como meu lugar de mãe era apagado com uma única frase. Naquela noite, chovia na rua, a música da orquestra de cordas continuava a soar, as taças de champanhe continuavam a tintilar. Mas em uma mesa VIP próxima, uma pessoa de cabelo grisalho com um sobretudo escuro observava em silêncio cada um dos seus movimentos. Eu não sabia que aquela pessoa era uma juíza, e que o processo à sua frente já tinha escrito o nome que levaria todo o casamento para um rumo completamente diferente. Eu sou Teresa Santos, tenho 58 anos e costumava pensar que os anos remendando roupas, lavando louças alheias e criando meu filho sozinha tinham sido a fase mais dura da minha vida. Mas eu estava enganada. A música parou, o ambiente congelou. O violino do trio instrumental que tocava "Como é grande o meu amor por você" foi cortado de repente, como se alguém tivesse passado uma faca pela garganta do cantor. Poc! Um som seco estourou, ecoou no teto cheio de candelabros de cristal e caiu esmagando a falsa elegância de 200 pessoas. Minha bochecha ardia, minha cabeça zumbia. Uma tontura me invadiu, não pela dor, mas pelo calafrio que percorreu minha espinha. Fiquei ali parada, no meio do mármore brilhante do salão de festas mais luxuoso do Morumbi. A taça de champanhe na mão de uma senhora próxima tremeu, salpicando gotas douradas sobre seu vestido de gala. Alguns se assustaram. Alguns zombaram. Um silêncio mortal cobriu tudo, tão denso que pude ouvir o gelo derreter no uísque do homem ao meu lado. Com a mão esquerda toquei minha bochecha. Com a direita, apertava minha bolsa de pano áspero, a única coisa barata naquela sala saturada de perfume Chanel e charutos cubanos. Dentro, um envelope com R$ 5.000, o que tirei da última colheita de milho na roça, o presente de casamento para meu filho. Levantei o olhar. Alexandre estava ali, alto, enfundado em um terno preto sob medida, o cabelo penteado com gel, o perfume amadeirado cobrindo o suor do seu passado. Sua mão ainda estava no ar, tremendo, não por arrependimento, mas por raiva. Ele me olhava, seus olhos negros idênticos aos de seu pai já falecido. Agora me viam como se eu fosse uma barata rastejando sobre um prato de luxo. "Você", murmurei eu com o sabor metálico do sangue na boca. "Alexandre, cale a boca!" Ele gritou, mas baixo o suficiente para manter a aparência educada diante dos convidados. Ele cerrou os dentes, inclinou-se para mim e me cuspiu o hálito de uísque caro no rosto. "Eu não disse para a senhora ficar na cozinha? Quem lhe deu permissão para sair aqui hoje?" Ele tinha acabado de me dar um tapa. Meu filho. O menino que carreguei nas costas enquanto recolhia espigas esquecidas sob o sol ardente do interior de Minas. O menino por quem vendi a terra herdada para que ele pudesse ter um diploma de advogado. E agora me esbofeteava na frente de 200 pessoas só porque eu disse uma frase: "Este é meu filho." 10 minutos antes, entrei naquele salão como se entrasse no paraíso. Os lustres pendentes brilhavam como estrelas. As mesas cobertas com toalhas brancas, adornadas com arranjos de rosas brancas e amarelas importadas. Os garçons de uniforme e gravata borboleta preta iam e vinham, carregando bandejas com canapés minúsculos. O mestre de cerimônias, com voz profunda, anunciava os nomes de cada mesa VIP. Damos as boas-vindas ao ministro. Bem-vinda, família Santillán. A família da noiva, os Santillán, estava na mesa central como uma realeza em miniatura. Dona Beatriz, a sogra de Alexandre, vestia um traje de seda cor de vinho com um colar de pérolas do tamanho de um polegar. Ela sorria com um sorriso perfeitamente ensaiado, o suficiente para parecer amável sem perder a distância com os inferiores. Valéria, minha nora, estava sentada ao lado dela,
Vestido de noiva justo, maquiagem impecável. Era linda. Uma beleza fria, afiada, com cheiro de dinheiro desde a raiz do cabelo. Ela não me viu, ou fingiu não me ver. E eu estava parada perto da entrada. Este vestido azul escuro é o melhor que eu tenho. Comprei há 10 anos para ir à missa. Passei a ferro por 2 horas, ficou sem um vinco, mas aqui parecia miserável, delatava minha pobreza. Os sapatos baixos estavam gastos, o cabelo preso com uma presilha de plástico. Eu me sentia fora do lugar, como uma mancha de tinta preta em uma pintura branca. Um jovem garçom passou perto, me viu e parou, franzindo a testa. A entrada de serviço é por trás, senhora. A senhora se enganou de porta. Corei. O coração se encolheu. Tentei sorrir, um sorriso trêmulo. Não, filho. Eu vim para a festa. Vim ver meu filho, o noivo. Ele me olhou de cima a baixo, parou na minha bolsa de pano gasta, franziu a boca e se foi sem dizer nada. Em um canto próximo, um grupo de mulheres em vestidos brilhantes sussurrava, me olhava, tapava a boca e ria baixinho. Será que é a babá? Parece a diarista. Eu ouvi tudo. Essas palavras cravaram-se no meu peito como agulhas, mas eu disse a mim mesma: não importa. Hoje é o dia especial do seu filho. Aguenta, Teresa. Por Alexandre. Olhei ao redor, procurando por ele. Alexandre estava junto ao bar, rindo e conversando com um grupo de empresários. Segurava uma taça com atitude segura, como um verdadeiro patrão. Eu me aproximei devagar. Só queria vê-lo um pouco mais de perto. Queria entregar-lhe aquele envelope. Justo naquele momento, um homem de meia idade, grisalho, com porte imponente, o senhor Herrera, um sócio importante da família da noiva, virou-se e me viu. Foi cortês, mas com aquele olhar inquisitivo da alta sociedade. Desculpe, senhora, é da família da noiva ou do noivo? Fiquei nervosa. Apertei com força minha bolsa de pano. Mas então o orgulho de mãe me saiu do peito. Levantei a cabeça e sorri com sinceridade. Sou a mãe do noivo. Aquele ali, Alexandre, é meu filho. O senhor Herrera gelou. Sua taça inclinou um pouco. Olhou para a mesa principal. Depois voltou a me olhar com uma expressão de dúvida. A mãe? Repetiu em voz alta o suficiente para que vários ao redor ouvissem. Mas Dona Beatriz disse que a mãe dele tinha falecido. Uma mentira. O sangue gelou. Alexandre disse que eu estava morta. Os murmúrios começaram a se espalhar como fogo. A mãe do noivo? Aquela senhora tão humilde? Beatriz disse que ele era órfão, criado por uma tia. Alexandre ouviu. Ele estava sorrindo. O sorriso sumiu. Seu rosto ficou cinza. Ele se virou de repente, seu olhar cruzou com o meu. Não havia alegria, não havia carinho. Apenas um pânico absoluto. Olhou rapidamente para a mesa da família da noiva. Valéria o olhava com olhos afiados, um aviso claro. Limpe esta sujeira já. Alexandre largou sua taça com tanta força que o vinho derramou. Correu em minha direção. Chegou e me agarrou o braço com força. Seus dedos cravaram-se na minha carne. Doeu horrivelmente. Virou-se para o senhor Herrera com um sorriso torto no rosto. Desculpe, seu Herrera. Há um engano aqui. A senhora já está idosa. Às vezes perde o juízo. Fiquei paralisada. O quê? O que você está dizendo? Eu sou sua mãe, Alexandre. Ele apertou mais forte. Gemi de dor. Inclinou-se e sussurrou no meu ouvido entre dentes. Cale a boca, velha estúpida. E então levantou a cabeça e disse em voz alta ao grupo que o olhava com curiosidade. Me desculpem a todos por este incidente. Ela é minha antiga babá da roça. Está um pouco desorientada. Costuma andar por aí dizendo que as pessoas são da família dela. Só a mantenho como empregada por caridade. Empregada. Essas 2 palavras explodiram na minha cabeça. Vendi a terra, passei fome, me ajoelhei limpando degraus na cidade para lhe mandar dinheiro e que ele pudesse estudar na universidade. E agora eu era uma empregada mantida por caridade.
A dor foi maior que o medo. Soltei o braço e, com a voz trêmula, mas que ecoou no salão em silêncio, gritei: Alexandre, como você pode dizer isso? Eu sou sua mãe. Você é meu filho. Foi então que ele o fez. Não podia permitir que aquela obra luxuosa desmoronasse. Agarrou meu ombro e me puxou com força para ele. Eu mandei você calar a boca! Pá! O tapa caiu forte, seco, cruel. Ele não me bateu por perder o controle. Ele me bateu para me castigar, para ensinar uma lição a uma serva que ousava desrespeitar. Eu cambaleei e caí sobre uma mesa cheia de taças. O som do vidro quebrando estourou. Fiquei ali parada, a bochecha ardendo, mas o coração gelado. Alexandre me deu as costas, ajeitou o colarinho do paletó e falou com a multidão com a voz de um patrão que acaba de resolver um problema. Olá, me desculpem. Pessoas da roça às vezes perdem o controle. Vou pedir que a levem para dentro. Valéria se levantou, colocou-se junto ao marido, pegou-o pelo braço, o rosto frio, sem me olhar uma única vez. O murmúrio voltou a crescer. A música recomeçou de forma forçada. Eu dei um passo para trás. Não chorei. A dor já tinha se comprimido em uma pedra dentro do peito. Levantei os olhos uma última vez. Em uma mesa perto do palco havia uma mulher que não sorria. Vestia um tailleur cinza-cinza com um pequeno crachá no peito. Estava sentada em silêncio, com uma taça de água na mão, os olhos agudos cravados em Alexandre, e depois em mim. Era a juíza Alma Ribeiro. Eu a tinha visto na televisão em casos de família muito conhecidos. Seu olhar não tinha desprezo, não tinha pena barata. Era o olhar de alguém que está reunindo provas. Ela viu a marca vermelha na minha bochecha, viu a mão trêmula de Alexandre. Assentiu levemente para mim, quase um gesto. Eu me virei e caminhei com meus sapatos gastos, afastando-me das luzes brilhantes. Naquela noite, meu filho me deu um tapa para me transformar na empregada. Mas ele não sabia que, na escuridão daquela cabeça baixa pela humilhação, outra pessoa dentro de mim começava a despertar. A música da orquestra de cordas já tinha ficado longe. Só se ouvia o zumbido do refrigerador velho. Sentei-me na beirada da cama. Isto não era um quarto de dormir. Era um quarto de despejo adaptado como quarto de serviço, escondido atrás da cozinha do apartamento de luxo onde moram Alexandre e sua esposa, em Higienópolis. Sem janela. O cheiro de umidade misturado com o limpador Veja, ou Lisofarm. Na parede pendia apenas uma pequena cruz de madeira. Tirei os sapatos, os pés inchados e avermelhados. Coloquei a bolsa de pano sobre as minhas pernas. O envelope com o dinheiro continuava intacto, mas amassado de tanto eu apertá-lo. Levei a mão à bochecha. A marca já começava a inflamar, ardia. Olhei-me no pequeno espelho com um canto quebrado pendurado na parede. A mulher do espelho tinha o rosto envelhecido, emaciado, os olhos fundos. Seria por esta aparência que meu filho se envergonhava de mim? Não chorei. As lágrimas dos pobres são um luxo. Chorar embaça a vista e não deixa trabalhar. Abri a gaveta da mesinha e peguei um frasco de óleo barato para massagens. O cheiro de menta subiu no meu nariz, picante. Perdoa-me, mãe, sussurrei para mim mesma, ou para um menino pequeno que vive nas minhas lembranças. Minas Gerais, há 30 anos. Lembro-me do cheiro da terra seca depois da chuva. Lembro-me do sol queimando os campos de milho. Meu marido, Miguel, era motorista de caminhão de longa distância. Morreu em um acidente em um passo coberto de névoa quando Alexandre tinha 3 anos. Sem seguro. Sem indenização. Apenas um corpo frio e uma dívida do caminhão que ainda não tinha terminado de pagar. Naquela noite, abracei o pequeno Alexandre contra o meu peito. Ele chorava de fome. Não chores, filho, eu o aninhei. Eu te juro pela minha vida. Você nunca terá que pegar o enxadão nem a foice como eu. Você pegará um lápis. Você se sentará com ar-condicionado. E eu consegui. Fiz de tudo.
Às 4 da manhã, eu me levantava para preparar café com leite e pão de queijo para vender na feirinha. Às 8, ia lavar roupa em casas de ricos da cidade. A água comia a pele das minhas mãos, ficavam rachadas e sangravam no inverno. Ao entardecer, saía para o campo para recolher milho que sobrava e plantar feijão. Quando Alexandre foi aceito em uma faculdade de alto nível em São Paulo, vendi a terra herdada. Essa terra era tudo o que meus pais e avós me deixaram na roça. Eles me chamavam de louca. Se vender a terra, do que vai viver quando for velha? Os filhos vão embora. Quem vai te sustentar? Eu só sorria. É meu filho. Ele não vai me abandonar. Levei-o para a cidade. Alugamos um quartinho miserável no Capão Redondo, um lugar famoso pela criminalidade e esgoto a céu aberto. Alexandre estudava. Eu trabalhava como empregada doméstica, limpava casas para senhoras da minha idade com as mãos cheias de ouro. Abaixava a cabeça e aguentava suas broncas quando quebrava um copo. Eu comia as sobras delas para economizar e comprar livros de direito para meu filho. Toda noite, quando Alexandre voltava, eu o via sob a luz amarela, passando página após página daqueles livros enormes, sua coluna reta. Naquele momento, eu me sentia feliz. Sentia que meus sacrifícios estavam florescendo. Ele costumava dizer: "Espera só um pouquinho, mãe. Quando eu me formar e for advogado, eu vou comprar uma casa grande para você viver tranquila." Essa promessa agora está jogada no chão frio do Morumbi. Tudo mudou quando Valéria apareceu. Ela era uma menina rica. Conheceu Alexandre em uma festa de estudantes de direito. A primeira vez que Alexandre a trouxe ao quartinho onde vivíamos, matei minha única galinha para fazer galinha caipira ao molho pardo, a receita de família que só cozinhava em dias muito especiais. O aroma encheu o quartinho. Valéria entrou, torceu o nariz. Que cheiro forte, amor! Ela não comeu um bocado sequer. Sentou-se na beirada do sofá, sem se encostar, cuidando do seu vestido de marca. Quando lhe ofereci comida com gosto, ela se afastou. "Obrigada, senhora. Estou de dieta." "Senhora." Ela não me chamou de mãe. Naquela noite, eu os ouvi sussurrando na pequena sacada. "Amor, você é tão bom. Por que mora nesse bairro tão feio? Se meus pais descobrirem..." "Val, estou fazendo o possível, Val. Já vou me mudar." "E ela?" "E a sua mãe?" "Ela parece muito. Da roça." "Não deixe que ela apareça quando meus amigos estiverem. Vão pensar mal." Alexandre não disse nada. Aquele silêncio doeu mais que 1000 facas. Ele não me defendeu. Desde aquela noite, Alexandre parou de trazer amigos para casa. Começou a criticar minhas roupas. "Mãe, não use mais esses vestidos bordados, parecem de Índia." Pediu-me para não ir à faculdade dele. "Só deposita no banco, basta." Pouco a pouco foi me apagando da sua vida pública. Inventou uma nova história. Órfão de pai, mãe falecida, criado por parentes. Venceu sozinho. Um conto perfeito para entrar no mundo dos ricos. E eu fui cúmplice dessa mentira, porque eu o amava e pensei: não importa. Contanto que ele triunfe, eu aguento. Eu me enganei. Ceder espaço ao mal não o elimina, só o torna mais ambicioso. Ouviu-se o motor do carro caro ligando no estacionamento. Alexandre e Valéria já voltaram. Ouvi o tac-tac dos sapatos de salto batendo na madeira da sala. Risadas, vozes animadas. Não se aproximaram nem um segundo para ver se eu estava viva ou morta depois do tapa. Para eles, eu já tinha sido colocada no meu lugar. Um objeto velho guardado no depósito. A porta do meu quarto vibrou levemente. Prendi a respiração. Alexandre viria pedir perdão. Estaria bêbado e arrependido? Não. Não. Os passos seguiram em frente. Então ouvi a voz de Alexandre vinda da sala, pastosa por causa do álcool, mas claríssima através da parede fina. "Valéria, você tranquila. A velha não vai se atrever a fazer nada. Não tem para onde ir, também não tem dinheiro. Os papéis do apartamento estão no nome dela, sim, mas ela é ignorante em leis. O que eu disser para ela assinar, ela assina." Valéria soltou uma gargalhada.
Não. Lembre-se bem. Eu não penso em viver com uma velha empregada. Mais cedo ou mais tarde, temos que colocá-la em um asilo. Um barato. Não precisamos gastar demais. Sim, primeiro que termine o negócio da troca de papéis, depois a mandamos para onde for. Meu coração parou. O sangue subiu para a minha cabeça. Este apartamento. O apartamento de luxo em Higienópolis onde estamos morando. O adiantamento foi com o dinheiro da venda da minha terra. As primeiras mensalidades saíram do meu trabalho limpando e lavando louças. Os papéis continuam no meu nome porque, naquela época, Alexandre não podia comprovar renda estável. Queriam roubar minha casa. Queriam me enganar para eu assinar e depois me meter em um asilo barato para me deixar morrer aos poucos. O tapa de hoje não foi um acidente. Foi o tiro de largada. Foi uma declaração. Você não serve mais. Agora, vá embora. Eu me deixei cair sentada no chão. A escuridão do quarto parecia engolir tudo. Estiquei a mão e peguei o terço velho da mesinha. Apertei com tanta força que as contas de madeira cravaram na minha palma. Lembrei-me do olhar da juíza Alma Ribeiro. Aquele olhar era como um farol, iluminando a parte mais escura da minha mente. Ela viu. Ela soube. Sequei a lágrima que ainda não caía. Levantei-me e caminhei em direção ao roupeiro de madeira podre no canto do quarto. Tirei uma caixa de metal enferrujada onde guardo o mais valioso: a certidão de nascimento de Alexandre, cópias das escrituras da casa e as cartas manuscritas do meu marido. Hoje abri a caixa. Olhei o título de propriedade. Meu nome, Teresa Santos. Nem sonhe. Sussurrei na escuridão. Minha voz estava rouca, mas gelada. Eu te dei a vida. Eu te criei. Também posso te ensinar. Peguei o envelope amassado com o dinheiro do presente de casamento. Não vou mais dar a ele. Coloquei-o no fundo da caixa. Amanhã não me levantarei cedo para preparar o café da manhã deles. Amanhã eu irei procurar aquela mulher do tailleur cinza-cinza. Deitei-me na cama com os olhos abertos, olhando o teto manchado de umidade. Lá fora, o som de taças brindando ainda era ouvido. Meu filho e sua esposa celebravam seu triunfo. Pensam que sou uma ovelha velha esperando o matadouro. Mas até uma ovelha, quando não tem saída, sabe investir. E eu? Eu sou mais que uma ovelha. Eu sou uma mãe que acaba de despertar com um tapa. 5 da manhã. O hábito é uma corrente. Embora a alma tenha se partido na noite passada, meu corpo acordou sozinho antes do amanhecer. Saí do quartinho de despejo. O chão de cerâmica gelado atravessou minhas meias furadas e subiu pelas minhas costas. O apartamento estava em silêncio. Um silêncio como de tumba luxuosa. Entrei na cozinha. Minhas mãos tremiam ao pegar a panela de barro. Preparei café coado na hora, com canela e rapadura. O único aroma que me lembrava da minha terra. Coloquei feijão preto para ferver. O borbulhar soava como meu coração. Lento. Pesado, cansado. Fiz pão de queijo, o quitute favorito de Alexandre desde criança. Por que eu continuava a cozinhar? Talvez por covardia. Ou talvez ainda tivesse a esperança de que a noite passada tivesse sido apenas um pesadelo, que ao acordar meu filho sairia, me abraçaria e diria: Mãe, me desculpe, eu estava bêbado. 7 da manhã. Abriu-se a porta do quarto principal. Alexandre saiu. Vestia uma camisa branca bem passada, o celular na mão. Eu me virei. Sorri com dificuldade. A bochecha direita ainda me doía sob a camada grossa de maquiagem com que tentei cobrir o hematoma. Bom dia, filho. Tome o café. Eu preparei. Alexandre não me olhou. Foi direto para a geladeira. Pegou uma garrafa de água gelada, bebeu com força. Valéria saiu atrás dele. Vestia um roupão de seda cor de creme, uma máscara facial no rosto. Parecia um manequim sem alma. Olhou para o prato de pão de queijo fumegante sobre a mesa e franziu o nariz. Alexandre, disse com voz sonolenta, mas afiada. Diga a ela para não cozinhar coisas tão gordurosas. Empestei a casa toda. Acabei de arrumar meu cabelo. Alexandre largou a garrafa de água sobre a mesa com força.
Virou-se para mim pela primeira vez naquela manhã. Me olhou. Não havia arrependimento, apenas nojo. Mãe, disse com voz gelada. Da próxima vez, não cozinhe sem perguntar. E limpe tudo isso. Vamos tomar café da manhã fora. Eles foram trabalhar sem se despedir. A porta batendo soou como um segundo tapa. Fiquei sozinha na cozinha. O cheiro do pão de queijo, antes tão gostoso, agora me parecia azedo. Eu me virei para começar a limpar, e então vi uma folha tamanho carta colada na geladeira com um ímã. Tinham-na posto na noite anterior. Regras do apartamento. Entrecerrei os olhos e li. Letras maiúsculas, grossas, claras. A letra de Valéria. 6, 00, 7, 00. Preparar café da manhã leve. Não cozinhar alimentos com cheiro forte. 8, 00. 11, 00. Limpeza total do apartamento. Passar pano no chão à mão. Não usar mop para não riscar a madeira. 12, 00. Comer na cozinha. Não levar comida para a sala. 18, 00. Passar a roupa de Alexandre e Valéria. Nota. Quando houver visitas, permanecer no quarto ou trabalhando na cozinha. Não iniciar conversa. Abaixo não havia assinatura. Apenas 2 palavras. A senhora. Meu nome não aparecia. A palavra mãe. Menos ainda. Eu era ela, um substantivo sem rosto. Passei a mão pelo papel. Estava frio. Não me viam como mãe. Me viam como uma empregada sem salário, uma serva velha mantida que devia pagar com trabalho. Arranquei o papel. Não o deixei ali como uma lápide para o amor de mãe. Comecei a passar pano no chão. Ajoelhei-me sobre a madeira. Mergulhei o pano no balde de água fria. Cada passada era um corte na minha dignidade. Mas não chorei. O que a juíza Alma tinha dito? Não deixe que te vejam fraca. Naquela tarde desci ao hall do prédio para jogar o lixo. Precisava respirar. O apartamento no 15º andar parecia sufocante, como uma cela. Assim que saí do elevador, encontrei Dona Lupita, a vizinha do andar de baixo que sempre passeia com seu cachorro poodle. Normalmente, Lupita me cumprimenta com entusiasmo. Hoje, ao me ver, ela se assustou e puxou o cachorro apressadamente para um canto do hall, mas seus olhos não paravam de me olhar de soslaio enquanto sussurrava algo para o porteiro. Consegui ouvir. Sim, é ela. Coitadinha, que filhos tão. Eu me aproximei. Dona Lupita, a chamei. Ela deu um pulo e se virou com um sorriso forçado. Escondia o celular atrás das costas. Oi, Teresa, como você está? O que a senhora estava vendo? Perguntei direto. Lupita ficou nervosa. No final, suspirou e tirou o telefone. Eu acho que você deveria saber. O prédio todo está falando disso. Na tela havia um vídeo gravado com a mão trêmula, mas a imagem era muito clara. Eu, com meu vestido azul velho, sorrindo enquanto dizia: Este é meu filho. Depois Alexandre se atirava. Depois o olhar fulminante de Valéria. Depois o tapa. Pof! No vídeo, o golpe soava ainda mais forte do que na realidade. Após o tapa, ouvia-se a risada de quem gravava. Olha a velha empregada, arrumaram a cara dela. Que drama bom! O vídeo terminou. Fiquei paralisada. O sangue subiu ao meu rosto, ardendo. Não só as 200 pessoas do salão sabiam. Agora o mundo inteiro sabia que meu filho tinha me batido. O mundo inteiro sabia que me chamavam de a velha empregada. Lupita me olhou com pena. Teresa, seu filho é terrível. Quer que eu chame a polícia? Neguei com a cabeça. A garganta se fechou. Não, obrigada. Foi só um acidente. Menti. Outra vez, eu o protegi. O hábito de uma mãe boba. Peguei o saco de lixo e saí rápido, fugindo do olhar compassivo de Lupita. Naquela noite, Alexandre chegou cedo em casa. Fechou a porta com um estrondo, com o rosto vermelho de fúria. Atirou sua pasta de couro sobre o sofá. Mãe! Rugiu. Eu estava passando roupa em um canto quando me assustei, e o ferro queimou um pouco uma ponta da camisa. Ele se lançou em minha direção e colocou o celular na minha frente.
Veja isso! Veja o que a senhora me fez! Na tela estava esse vídeo, mas agora no Facebook com milhares de compartilhamentos. Meus colegas estão fofocando. Os sócios do meu sogro estão perguntando. Me perguntam se o homem do vídeo sou eu. Ele gritava no meu rosto, a saliva espirrando. Eu o olhei, estranhamente tranquila. E o que você respondeu a eles? Perguntei. Alexandre gelou. Não esperava que eu respondesse. Eu tive que negar. Tive que pagar para que tirassem o vídeo. Tive que dizer que era uma montagem. Ele puxava os cabelos, caminhava de um lado para o outro como um animal ferido. Tudo é culpa sua por aparecer lá, por se vestir como uma mendiga, por abrir a boca e dizer que era minha mãe. Moente, ele apontou o dedo para mim. A partir de agora, a senhora está proibida de sair de casa. Proibida de falar com os vizinhos. Se alguém perguntar, a senhora está confusa, está louca, caiu sozinha, entendido? Eu o olhei direto nos olhos. Não vi nenhuma migalha de dor pelo hematoma na bochecha de sua mãe. Só se importava com seu falso prestígio. Nesse instante, o último fio de afeto dentro de mim se rompeu, suave, em silêncio. Entendido, respondi. Minha voz saiu fria como um lago no inverno. Estarei louca como você quiser. Alexandre bufou, satisfeito, acreditando que já tinha me submetido, e entrou no banheiro. Peguei o ferro. O vapor saiu ardente. Alisei sua camisa. Passe a ferro, Teresa. Deixe-a bem lisa para que, quando ele vestir a camisa do caixão da carreira dele, pareça apresentável. Passaram-se 3 dias. Vivi como uma sombra. Fiz exatamente o que dizia o papel da geladeira. Não falava, não sorria, apenas obedecia. Minha docilidade fez com que Alexandre e Valéria baixassem a guarda. Começaram a falar com naturalidade na frente da empregada muda. Uma noite, Alexandre estava na sacada fumando. A porta de vidro estava entreaberta. Eu passava pano perto. O ruído do pano contra a madeira ocultava minha presença. Ele estava falando ao telefone em voz baixa, mas apressada. Bom, Dr. Martins. Sim, eu sei. O problema é que a velha não sabe ler muito. Confia totalmente em mim. Não precisa explicar o da doação, doutor. Só prepare o documento como um poder de administração ou algo de seguro de saúde. Sim, preciso da escritura no meu nome antes do próximo mês. Tenho que hipotecar esse apartamento para tirar capital e investir em um projeto novo lá na Faria Lima. Parei de passar pano. Apertei o pano molhado com força. A água suja escorreu, caindo gota a gota no chão. Não só queria o prestígio, queria a casa. Essa casa era o suor de 30 anos da minha vida, o lugar onde pensava envelhecer. Planejava me enganar para eu assinar uma doação, uma transferência de propriedade. No Brasil, assinar isso é perder tudo. Poderia me pôr na rua quando quisesse. Na manhã seguinte, quando Valéria saiu para jogar o lixo, deixou cair algo na entrada. Esperei que ela fosse embora e me abaixei para pegar. Não era de Valéria. Estava preso sob a porta, como se alguém o tivesse deslizado durante a noite sem se atrever a tocar. Um cartão de visitas cor de marfim, de papel grosso e elegante. Juíza Alma Ribeiro, Vara de Família de São Paulo. TEL. 11. 20 x GXX. Ao virá-lo, havia uma frase escrita à mão com tinta azul, letra firme. Dona Teresa, sei que está em uma situação perigosa. Não assine nada. Se precisar, me ligue. Eu lhe devo uma verdade. Meu coração batia forte. A juíza do casamento tinha encontrado meu endereço. Olhei ao redor como uma ladra e guardei rápido o cartão dentro do sutiã, o lugar mais seguro, colado ao meu coração trêmulo. Eu não estava sozinha. Sexta-feira à noite. Valéria entrou de repente na cozinha. Não gritou. Sorriu. Um sorriso tão doce que dava medo. Mamãe, ela me chamou, doce como rapadura. Esta noite não cozinhe. Pedi filé e vinho. Vamos jantar em família. Algo tranquilo. Minha pele arrepiou. Quando o mal de repente se torna amável,
é porque carrega a faca por trás. O jantar transcorreu à luz de velas. Alexandre me serviu vinho. Toma um pouco, mãe, para te fazer bem a circulação. Provei um gole. O vinho estava amargo. Depois da sobremesa, Alexandre limpou a boca e tirou de sua pasta um maço grosso de documentos. Mãe, ele começou com aquela voz suave que usa para convencer clientes. Valéria e eu estamos muito preocupados com a sua saúde. A senhora já está idosa, e se ficar doente é muito duro. Ele empurrou o maço de papéis em minha direção, junto com uma caneta tinteiro cara. Estes são os documentos do seguro de saúde Premium e os trâmites para atualizar seus dados bancários. Comprei o melhor pacote para a senhora. Só precisa assinar onde marquei com um X. Olhei os papéis, letras apertadas, termos legais confusos. Mas meus olhos, aqueles que debulhavam milho na escuridão, conseguiram ver algumas palavras-chave que ouvi na noite passada. Transferência de domínio, doação irrevogável, seguro de saúde. Este era um documento para vender minha alma. Alexandre me olhava ansioso. Assine, mãe. Assim a senhora já pode ir descansar. Eu já preenchi tudo. Valéria, sentada ao lado, girava sua taça de vinho com os olhos fixos na caneta entre meus dedos. Levantei a caneta. Minha mão fingiu tremer muito. Ai, hoje eu vejo tudo embaçado. Então apertei os olhos, esfregando-os. As letras estão dançando para todo lado. Só assina onde marquei. Alexandre soltou, irritado, e depois se conteve. Não posso, neguei com força. Seu pai dizia que uma assinatura mal colocada pode ser fatal. Se eu não vejo claro, não assino. Melhor. Melhor amanhã eu pedir para o Diego, o filho da dona Lupita, me ler. Ele estuda direito. Ao ouvir o nome de Diego, o estudante de direito, o rosto de Alexandre se desfez. Está louca! Gritou. Vai mostrar nossos assuntos para os vizinhos? Você não confia no seu filho? Larguei a caneta sobre a mesa. Olhei-o diretamente. O olhar de uma mãe que foi esbofeteada, agora vendo a alma podre de seu filho. Claro que confio, eu disse devagar. Mas já estou velha e meio confusa. Hoje estou cansada. Amanhã eu assino. Levantei-me e peguei os papéis. Eu vou guardá-los bem no meu quarto. Me dê. Alexandre tentou arrebatá-los. Não. Valéria o deteve. Sussurrou no ouvido dele. Não a assuste. Que ela assine amanhã. Está bem. Não levante suspeitas. Alexandre, furioso, sentou-se. Me olhou com raiva. Está bem. Amanhã de manhã, antes das 8. Não se faça de boba. Fui para o meu quarto, fechei com chave, algo que eu nunca fazia. Sentei-me sob a luz tênue da lanterna do celular. Não me atrevia a acender a luz grande. Peguei o cartão da juíza Alma. Olhei os papéis do engano. Olhei no espelho. A mulher no reflexo já não chorava. Seus olhos eram profundos, negros como a noite no Brasil. Hoje meu filho queria me tornar invisível. Queria roubar minha casa e me meter em um asilo barato para me deixar morrer aos poucos. Já tinha me dado um tapa, agora queria me apunhalar com papéis. Peguei o telefone e disquei o número do cartão. Tocou uma vez, 2 vezes. Alô? A voz firme e autoritária soou do outro lado. Fala a juíza Ribeiro. Respirei fundo, o ar da decisão. Dona juíza, sou eu, Teresa, a mulher que apanhou no Morumbi. Estive esperando sua ligação. A voz de Alma se tornou mais suave, mas continuava forte. A senhora está a salvo por enquanto? Sim. Olhei para o maço de documentos nas minhas mãos. Mas tenho em minhas mãos provas de que meu filho quer me matar com documentos. Não solte, disse Alma com rapidez. Amanhã não assine nada. Venha me ver. Vamos começar a reivindicar justiça. Desliguei. Olhei pela fresta da porta e vi a sombra de Alexandre caminhando de um lado para o outro na sala. Estava esperando amanhã para arrancar minha assinatura. Ele não sabia que no dia seguinte, quem assinaria esse documento não seria sua mãe, mas sim sua pior inimiga. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei afiando meu rancor.
Como antes, afiava uma faca sem fio para partir ossos de galinha. Rancor afiado. Frio. Sem piedade. 7 da manhã de sábado. O apartamento estava cheio do cheiro de café queimado. Alexandre já estava acordado, preparando o café ele mesmo. Isso era estranho. Normalmente não movia um dedo até que eu o pusesse na mão dele. Saí do quarto. Sobre a mesa de mármore frio, o maço de seguro da noite anterior continuava ali. Ao lado, um folheto de cores berrantes. Alexandre estava sentado à cabeceira. Não olhava o celular. Olhava para mim. Valéria estava na frente, batendo na mesa com os dedos. Tac, tac, tac. As unhas postiças contra a pedra soavam como a contagem regressiva de uma bomba. Já acordou, mãe? Perguntou Alexandre. Sua voz era amável, mas seus olhos não sorriam. Sente-se. Hoje temos algo importante para conversar. Puxei a cadeira e me sentei. A pesada cadeira de carvalho arranhou o chão com um rangido irritante. Que coisa! Perguntei sem desviar o olhar dos papéis. Valéria empurrou o folheto em minha direção. Na capa, idosos sorriam felizes, sentados em cadeiras de rodas no meio de um jardim artificial. Casa de Repouso São José. Descanso e paz. Preços acessíveis. Longe do barulho da cidade. Li a letra pequena embaixo. Endereço: Zona Periférica de Parelheiros. Parelheiros, o extremo da cidade, onde os campos inundam e as ruas ainda não são asfaltadas. O que vocês querem dizer com isso? Levantei o olhar. Valéria sorriu. O sorriso de uma cobra que acaba de encontrar um buraco. Mamãe, ela disse com uma voz enjoativa. Nós pensamos bem. Aqui a senhora se esforça demais, sobe escadas, limpa e ainda por cima se aborrece sem amigos. Encontramos este lugar para a senhora. É muito bom. Tem enfermeiras, tem pessoas da sua idade para conversar sobre os velhos tempos. Olhei para Alexandre. Você quer me expulsar de casa? Alexandre franziu a testa e agitou a mão como espantando uma mosca. Não é expulsar, mãe. Não use palavras tão fortes. É uma aposentadoria. A senhora assina a transferência do apartamento para o meu nome. Eu me encarrego de vendê-lo e procurar algo melhor. E a senhora vai descansar. Viver tranquila. Nos fins de semana, vamos visitá-la. Nos fins de semana, repeti. Parelheiros está a 3 horas daqui. Você realmente vai me visitar? Ele se calou. Evitou meu olhar e ficou olhando seu café preto. Sabia que estava mentindo e sabia que eu sabia. Nos obrigaram a ficar em casa o dia todo para a senhora pensar bem, disse Valéria. Na verdade, tinham medo de que eu saísse e falasse com Diego ou com os vizinhos. Me tinham sob custódia na mesma casa que eu paguei. Naquele meio-dia, entrei na cozinha por costume. Ia preparar caldo de mocotó, a sopa de milho e carne, comida de reunião familiar. Pare! Gritou Valéria da sala. Entrou correndo na cozinha e desligou o gás de repente. Quem lhe deu permissão para cozinhar? Ela sibilou com o rosto vermelho. Não entende? Já disse que queremos tirá-la de casa o mais rápido possível. Então pare de empestear as cortinas com comida. Assim poderemos vender o apartamento a bom preço. Ela deixou escapar. Vender a casa. Vender a casa? Repeti. Esta casa? Os papéis continuam no meu nome. Valéria soltou uma risada zombeteira. Cruzou os braços e se encostou na geladeira onde ainda estava colado seu papel de regras. Nos papéis, sim. Mas quem paga o condomínio? Quem paga luz e água? Quem a transformou neste ninho de luxo? Meu marido, com o meu dinheiro. Ela se aproximou e cravou o dedo indicador pintado de vermelho no meu peito. Escute bem, velha. No nosso mundo, viver com uma sogra da roça é uma vergonha. Meus amigos vêm e pensam que a senhora é a empregada. Eu não os corrijo porque tenho vergonha. Vergonha? Claro que sim. Olhe para você. Dentes amarelos, mãos ásperas e nem sequer fala bem português. Sempre com esse sotaque de roça. A senhora suja a imagem elegante que Alexandre está construindo. Cada palavra dela era como ácido jogado no meu rosto. Não me doía o que ela dizia. Doía me olhar para a sala e ver Alexandre sentado ali.
Ele ouviu tudo e não disse uma única palavra. Deixou que sua esposa humilhasse a mãe em troca de uma assinatura. Alexandre entrou na cozinha. Não olhou para mim. Olhou para Valéria, indicando-lhe que se calasse. Mãe, disse com voz cansada. Não nos complique mais. Assine. Tirou a caneta do bolso do paletó e pôs o maço de papéis sobre a mesa da cozinha manchada de gordura. Assina aqui. Doação total. Você me doa toda a propriedade e hoje à tarde eu te levo para ver o asilo. É barato. Digo, é muito bom. Ele deixou escapar. Barato. Olhei os papéis. E se eu não assinar? Perguntei. Minha voz era baixa, mas ecoou na cozinha estreita. Alexandre soltou um suspiro e bateu a mão contra a mesa. Bam! Então não me culpe se eu ficar ruim, gritou. A máscara de filho devoto se fez em pedaços. Você pensa que esta casa é sua? Você é só um nome em um papel. Você não produz dinheiro. Viveu às minhas custas todos esses anos. Viver às suas custas? Os recuerdos me atingiram. As noites em que eu passava fome, bebendo água para lhe deixar a comida. O anel de casamento que vendi para comprar antibióticos quando ele teve pneumonia. A terra herdada dos meus pais que vendi para pagar a faculdade de Direito. Vendi a terra para você estudar, eu disse, a voz tremendo de raiva. Limpei banheiros alheios para você poder comprar seu primeiro terno. Isso era sua obrigação. Ele me cortou. Se me pariu, tinha que me sustentar. Não me venha cobrar agora. Hoje eu sou bem-sucedido, e colocá-la em um asilo já é bastante decente. Tem filhos que deixam as mães na rua? Valéria arrematou. Assine logo, velha. Não nos obrigue a usar métodos fortes. Nosso advogado disse que provar que você está confusa para o juiz te tirar o controle dos bens não é difícil. Uma ameaça. Planejavam me internar em um hospital psiquiátrico se eu não assinasse. Nesse instante, o tempo parou. Olhei para o meu filho. Sua boca cuspia palavras cruéis. Seus olhos estavam injetados com o sangue vermelho da ganância. Já não era o pequeno Alexandre que chorava por tudo. Era um demônio faminto. E eu era sua presa mais fácil. Um frio me envolveu. Não o frio do medo, mas o de um iceberg. O amor de mãe, isso que eu acreditava eterno, acabava de ser estrangulado naquela cozinha. Está bem, eu disse. Os dois ficaram paralisados. Mãe, o que você disse? Perguntou Alexandre com os olhos iluminados. Eu disse que está bem. Repeti, já sem me chamar de mãe. Me dê a caneta. Alexandre me enfiou a caneta na mão com desespero. Tremiam de emoção. Assina aqui e assina em cada página também. Peguei a caneta, inclinei-me, mas não assinei. Agarrei o maço de papéis, amassei a primeira folha e a atirei direto no rosto dele. Fora! Gritei. Um grito que rasgou minha garganta e rompeu 30 anos de submissão. Prefiro queimar esta casa até virar cinzas antes de entregá-la a cachorros como vocês. Alexandre gelou. Valéria abriu a boca sem palavras. Nunca tinham me visto assim. Estavam acostumados a uma Teresa com a cabeça baixa, a uma Teresa que obedecia. Bata! Você se atreve? Alexandre levantou a mão outra vez, disposto a me golpear. Olhei-o fixamente, os olhos de uma mãe transformada em fera. Bata! Eu o desafiei com voz grave. Bata outra vez para eu ter mais provas e te meter na cadeia. Você pensa que eu não sei que você tem medo de perder sua reputação, advogado de quinta categoria? Ele parou. Sua mão ficou suspensa no ar. Tinha medo. Nos meus olhos, ele viu algo que nunca tinha visto. Destruição. Dei-lhe as costas e caminhei direto para o meu quarto. Aonde você vai? Pare! Gritou Valéria. Bati a porta com força. Tranquei com chave. Ouvi os golpes furiosos do outro lado, os insultos de Alexandre. Abra! Está louca! Abra agora! Não me importei. Peguei minha bolsa de pano velha. Coloquei dentro o cartão da juíza Alma Ribeiro, as cópias das escrituras que eu tinha tirado escondida no dia anterior, o telefone que levava gravando há um bom tempo e uma fotografia. Uma foto onde meu marido e eu segurávamos Alexandre recém-nascido.
Rasguei a foto em duas. Fiquei com a parte onde saíamos meu marido e eu. Amassei a parte onde aparecia Alexandre. Atirei-a no lixo. Abri a janela do quarto de despejo. Dava para uma escada de emergência enferrujada atrás do prédio. Uma saída que eu tinha descoberto enquanto limpava. Saí por ali. O vento gelado do Morumbi me bateu no rosto, mas se sentia melhor que o ar envenenado daquele apartamento. Desci pelos degraus escorregadios. 15º andar. 14º andar. Cada degrau era um passo mais longe do inferno. Ao chegar ao chão, não olhei para o prédio luxuoso. Caminhei em direção à avenida. Parei um táxi pirata. "Aonde a levo, senhora?" perguntou o motorista. Toquei o bolso do meu casaco onde guardava uma nota fiscal. "Ao Tribunal de Justiça Vara de Família", eu disse. Tinha a voz rouca, mas clara. "Tenho uma ação para apresentar." No banco de trás do táxi velho, peguei meu celular. Enviei o arquivo de áudio para um número desconhecido. Ting. Mensagem enviada. Destinatário: Diego, estudante de Direito. Mensagem anexa: "Já tenho provas. Querem me internar em um psiquiátrico. Ajude-me." Lá fora, as luzes da cidade de São Paulo pareciam embaçadas. Os arranha-céus pareciam monstros gigantes. Mas eu já não tinha medo. Esta noite, a mãe submissa morreu. Só restava Dona Teresa, a dona legal do apartamento 1502. E ela ia cobrar contas. Quebrar aquela foto do meu filho doeu mais do que arrancar meu coração. Mas se eu não o fizesse, ele ia me devorar viva. "Você seria capaz de renunciar ao seu próprio filho para se salvar?" Segunda-feira, 8 da manhã. Tribunal de Justiça, Vara de Família, São Paulo. O corredor era longo. Cheirava a cloro e papéis úmidos. As teclas de uma máquina de escrever soavam ao longe, como metralha. Aqui, o amor morre. E os números mandam. Eu estava sentada em um banco de madeira dura, abraçando minha bolsa de pano. Abriu-se uma porta de carvalho. Dona Teresa. A juíza Alma Ribeiro estava ali. Não vestia a toga preta imponente como no casamento. Vestia uma blusa branca, calças cinzas. Simples, mas seus olhos continuavam afiados como bisturis. "Entre, por favor." Sua sala era pequena, cheia de processos. Na parede pendia um quadro da Balança da Justiça, levemente inclinada. Alma fechou a porta, travou o trinco. Sentou-se na minha frente, entrelaçou as mãos. "Seu filho passou dos limites." Baixei o olhar para a água que tremia no copo. "Quer me internar no hospício", sussurrei. "Se eu não assinar." "Só está ameaçando", cortou Alma com voz gelada. "Para declarar alguém legalmente incapaz, é preciso uma junta médica, não a palavra de um advogado ambicioso." Mas ela se inclinou para a frente e me olhou direto nos olhos. "Dona Teresa, o que a senhora quer? Quer ficar com o apartamento ou quer dar uma lição?" Levantei o olhar. "Quero que ele se lembre de quem eu sou. E se ele não puder, então quero recuperar o que é meu." Alma sorriu. Um sorriso raro, mas perigoso. "Certo, Diego. Então não vamos nos defender. Vamos atacar." A porta se abriu de novo. Entrou um jovem suando, com uma mochila pesada no ombro. Diego, o filho de Dona Lupita, a vizinha. Olhou-me agitado. "Dona Teresa, corri da faculdade. A senhora está bem." Diego colocou seu laptop sobre a escrivaninha da juíza Alma. Ligou-o. Seus dedos teclavam sem parar. "Guarda o áudio que a senhora me mandou ontem à noite na nuvem, para ninguém apagar." E encontrei isto. Virou a tela para nós. Uma página web imobiliária privada, só para agentes VIP. Meu apartamento aparecia bem visível. "Em breve venda. Apartamento de luxo, 3 quartos, vista para a Faria Lima. Preço especial para investidores à vista. Documentação em trâmite." "Data de publicação, há 2 dias", disse Diego entre dentes. Ou seja, antes que tentassem me obrigar a assinar na noite passada. "Já estão vendendo. Já a dão por morta." O sangue me fervia, mas depois esfriou de repente, ficando como um bloco de rancor afiado. "Alexandre,
Você me vendeu antes mesmo de eu dizer sim. Alma bateu na mesa com as unhas. Isso se chama tentativa de fraude e esbulho. Mas precisamos pegá-los no ato. Precisamos que realizem a transação enquanto a senhora ainda figura como a dona. Alma me olhou. Dona Teresa, preciso que a senhora faça algo muito difícil. Talvez o mais difícil que já fez na sua vida. O quê? A senhora tem que voltar para aquela casa. Fiquei em choque. Voltar para eles me matarem? Não. Alma negou com a cabeça. Se a senhora for embora agora, eles trocarão as fechaduras, chamarão a polícia e dirão que cometeu abandono de lar. Aproveitarão sua ausência para falsificar papéis ou se desfazerem das suas coisas. Perderá todo o controle do cenário. Pegou uma folha em branco e desenhou um esquema. Tem que voltar. Agir como uma mãe fracassada, sem para onde ir, que volta para pedir perdão. Tem que fazê-los acreditar que se rendeu. Para quê? Para que se confiem, interveio Diego com os olhos brilhando. Quando pensarem que a senhora já se dobrou, continuarão com o plano de venda bem na sua frente. Trarão o agente imobiliário. Tirarão os papéis, e então a senhora será a câmera humana que gravará tudo, concluiu Alma. Deu-me um telefone pequeno, desses antigos, mas com bateria duradoura. Seu celular inteligente pode ser checado facilmente. Esconda este. Use-o só para emergências conosco. Nós três juntamos as cabeças. Alma traçou um plano. Código limpeza profunda. Eu seria a que limpa. Limpa o lixo da sua própria vida. 6 da tarde. Eu estava em frente à porta do apartamento 1502. Minhas pernas pesavam como chumbo. O coração batia forte no peito. Estava prestes a entrar na boca do lobo, sem outra arma além da minha atuação. Respirei fundo. Despenteei-me um pouco mais. Dobrei a manga para que se visse o hematoma velho no braço. Eu o fiz ao escapar pela saída de emergência. Tentei pôr o rosto o mais miserável possível. Toquei a porta. Toque, toque, fracamente. Passou 1 minuto. A porta se abriu. Alexandre estava ali, o rosto fechado, mas ao me ver abriu os olhos, surpreso, e logo desenhou um sorriso zombeteiro. Ora, ora! Ele riu com desprezo. Pensei que já tinha sumido. Não era muito valente? Abaixei a cabeça, a voz tremendo. Meu filho, me perdoe. Lá fora faz muito frio. Agi como um cachorro espancado que volta para o dono. Alexandre me olhou de cima a baixo. Viu minha derrota e seu rosto demonstrou prazer. Passe. Ele se afastou sem me ajudar. Mas da próxima vez que sumir, nem se atreva a voltar. Entrei. Valéria estava no sofá lixando as unhas. Lançou-me um olhar e sorriu com sarcasmo. Eu disse que ela não ia embora. Não aguenta nem 2 dias na rua. Perdão, senhorita, murmurei. Valéria ergueu uma sobrancelha, divertida. Isso eu gosto. Assim sim. Vá para a cozinha. Os pratos do meio-dia ainda estão lá. Sim. Caminhei cabisbaixa para a cozinha. E assim que lhes dei as costas, o sorrisinho temeroso desapareceu dos meus lábios. Foi substituído por um apertar de dentes. Riam. Riam forte. Vocês estão criando uma espiã na sua própria casa sem saber. Voltei a ser a serva, mas desta vez era diferente. Cada vez que limpava o móvel da TV, verificava se tinham se esquecido de algum papel importante. Cada vez que levava o café ao escritório de Alexandre, caminhava devagar e forçava o ouvido para espionar suas chamadas. Diego me ensinou a gravar áudio com a tela do celular apagada. Quarta-feira à noite. Eu estava esfregando o chão debaixo da mesa de jantar. Alexandre e Valéria jantavam e falavam sem baixar o tom. Me tratavam como se eu fosse ar. O agente diz que no sábado traz uns clientes VIP para ver o apartamento, disse Alexandre, mastigando um bocado de carne. E a velha já assinou? Perguntou Valéria. Ainda não. Mas se eu a pressionar mais um pouco, ela cai. Ela já está com medo de ficar sem casa. Hoje eu a peguei comendo arroz frio na cozinha. Dava pena. Eles riram às gargalhadas. Eu estava de joelhos debaixo da mesa, com um pano na mão.
Apertei o botão de gravar no celular escondido no bolso do avental. O sábado, eu memorizei. Ei, acrescentou Valéria. Quando os clientes vierem, tranque-a no quarto de serviço ou mande-a fingir ser a diarista por hora. Não deixe que ela se passe por sua mãe. Os compradores ficam ressabiados de comprar onde vive uma velha louca. Não se preocupe, eu vou treiná-la bem. Apertei o pano com força. A água suja escorria entre meus dedos. Me treinar? Diego está bem, meu filho. Desta vez, eu vou interpretar o papel de serva melhor do que ninguém. Naquela noite, no quarto de serviço, com a porta trancada, cobri-me até a cabeça com a coberta. Liguei o celularzinho velho e mandei mensagem para Diego. Este sábado, 14h, vão mostrar o AP. Diego, me avise a juíza Alma. Você está pronto? Diego. Recebido. Aviso a juíza Alma. Está pronta? Sim. Disseram que vão me trancar ou me fazer passar por empregada. Alma, no grupo. Perfeito. Faça exatamente o que lhe pedirem. Obedeça-os. Deixe-os se sentirem triunfadores, porque quando alguém se sente no topo, é quando mais fácil cai. Diego e eu vamos. Eu não vou como juíza, vou como compradora anônima. O plano estava em andamento. Este sábado, o apartamento 1502 será um palco. E eu, a protagonista. Quinta-feira de manhã. Aproveitei que Alexandre foi trabalhar e pedi permissão a Valéria para ir à feira comprar coisas para cozinhar. Vá e volte rápido. Compre pouco, não precisa gastar, ela me disse, atirando-me R$ 200. Fui direto ao cartório do bairro vizinho, onde Alma já tinha deixado tudo pronto para mim. Vi o tabelião. Cancelei todos os testamentos anteriores. Se houvesse. Fiz um novo. Conteúdo simples, mas brutal. Herdeiro único. O Fundo de Apoio a Mulheres Idosas Vítimas de Violência. Esperança. Cláusula de deserdação. Alexandre Santos, o nome adaptado, fica excluído de forma permanente por ingratidão e violência familiar, segundo o Código Civil Brasileiro. Cláusula de disposição. Estando viva ou morta, Alexandre não terá direito a vender, hipotecar nem transferir este apartamento. Assinei. Teresa Santos. Desta vez minha mão não tremeu. Deixei minha impressão digital. A mancha vermelha sobre o papel branco parecia uma gota de sangue. O tabelião me olhou com certa pena. Tem certeza? Seu filho não receberá 1 centavo sequer. Ajeitei o lenço no pescoço e sorri levemente. Ele já recebeu demais. Recebeu minha juventude, minha saúde e até minha dignidade. Agora é hora de eu recuperar o que resta. Peguei a cópia do testamento. Escondi-a bem no fundo da bolsa de feira e a cobri com um maço de coentro e uns tomates. Voltei para casa. Voltei para preparar a comida para aqueles que planejavam me vender. Entrei. Alexandre estava em frente ao espelho, ajeitando a gravata. Já voltou? Anda logo, vá cozinhar. Estou com fome, ele ordenou. Abaixei a cabeça. Sim, senhor. Caminhei em linha reta, sem olhá-lo. Na minha bolsa de verduras ia a sentença para ele. No meu bolso, o gravador já estava ligado. E na minha mente, a imagem do tapa no Morumbi. Já não doía. Era a faísca que ia incendiar esta prisão. O julgamento se aproxima. Este sábado. Sábado, 1h. O sol entrava forte pelos janelões, deixando ver cada partícula de poeira flutuando. O apartamento 1502 já não era lar. Era um cenário montado ao detalhe. Valéria ia e vinha como louca. Vestia um vestido de Carolina Herrera e borrifava perfume de jasmim por todos os lados para tapar o cheiro de umidade da verdade. Tire isso! Ela apontou uma estatueta de Nossa Senhora Aparecida que eu tinha posto sobre o móvel da televisão. Parece coisa de interior. Os clientes VIP vão rir. Peguei a imagem. Sim, senhorita. Levei a santa para o quarto de serviço. Coloquei-a sobre uma mesa de madeira velha. Mãe, não olhe o que vai acontecer lá fora. Não vai ser limpo.
Alexandre saiu. Vestia polo branca e calças caqui. Idêntico àqueles corretores de imóveis da Faria Lima. Limpo, confiável e vazio. Ele me atirou um avental preto novo. "Coloque!" ele ordenou. "E lembra o que eu te disse?" Peguei o avental, a tela dura e barulhenta. "Sim", respondi, olhando para o chão de madeira. "Sou Teresa, empregada por hora. Estou meio surda, não sei nada de papéis." Bom, ele assentiu com satisfação. "Faça bem feito. Depois disso, eu te dou algum dinheiro para você voltar para a roça." Eu me coloquei o avental. O avental me amarrei o nó nas costas, o nó apertado como uma corda. Mas não era uma corda para o meu pescoço, era para o dele. 2 da tarde. Soou a campainha. Ding-dong. O coração me deu um solavanco. Depois voltou ao ritmo frio de uma assassina. Alexandre ajeitou o cabelo, sorriu e foi abrir a porta. "Bem-vindos. Entrem, por favor." O primeiro a entrar foi o corretor chamado Carlos. Eu já tinha visto seu rosto na página web. Vestia um terno azul brilhante, maleta na mão e um sorriso que mostrava toda a gengiva. "Estas são as clientes de quem lhes falei", disse Carlos afastando-se. Entraram 2 mulheres. Prendi a respiração. A primeira era uma mulher de meia idade, elegante, mas discreta. Usava um tailleur cor creme, óculos escuros grandes que lhe cobriam metade do rosto e uma bolsa de pele de crocodilo. A juíza Alma Ribeiro. Atrás, vinha uma mulher mais jovem, com o cabelo preso em um coque alto e uma pasta bem segura na mão. A advogada Luciana Herrera. Alexandre não reconheceu Alma. No dia do casamento, ela estava de vestido preto, cabelo solto e maquiagem forte. Hoje, tinha o cabelo preso, lentes escuras. Parecia uma senhora rica buscando propriedade para investir. "Muito prazer, senhoras", disse Alexandre, inclinando-se, lançando um beijo no ar. "Entrem para ver o apartamento. Tem a melhor vista de Higienópolis." Alma tirou os óculos lentamente, olhou ao redor do lugar, e seus olhos pararam em mim, parada discretamente no canto da cozinha. Mal levantou um canto do lábio, um sinal minúsculo. "Comecemos." "O apartamento tem 180 metros quadrados", começou Alexandre gesticulando. "Piso de carvalho importado, cozinha de mármore italiano, tudo recém-reformado." "E a escritura?", perguntou Luciana com voz fria, fingindo ser a assistente exigente. Alexandre sorriu confiante. "Perfeita. Escritura limpa. Atualmente está em nome da minha tia por questões fiscais. Mas ela já aceitou assinar a cessão esta semana. Temos a procuração." Sua voz era profunda, firme. "Mas o senhor não tinha dito que a dona era sua mãe?" Alexandre paralisou por um segundo. Olhou de soslaio para Valéria. Valéria interveio para salvá-lo. "Ah, sim. Chamamos ela de mãe por carinho, mas na verdade é a tia adotiva dele. Minha sogra faleceu há muito tempo." Eu estava na cozinha, com as mãos apertadas contra a pia gelada. "Falecida? Eu estou aqui, viva, respirando. E você se atreve a me declarar morta." Alma se aproximou da cozinha, passou o dedo sobre a bancada de mármore. "E esta senhora?" Ela apontou com o queixo em minha direção. Alexandre apressou-se a se colocar entre nós. "Ah, ela é Teresa. A senhora que vem por hora. É um pouco lerda. Não deem atenção a ela." Olhou para mim e murmurou entre dentes, com os olhos bem abertos como ameaça. "Teresa, sirva água às convidadas. Mexa-se." Abaixei a cabeça. "Sim, senhor." Saí com a bandeja de água. Ao deixar o copo na frente de Alma, minha mão acidentalmente tremeu. Um pouco de água derramou sobre a mesa. "Cuidado, velha tosca!" gritou Alexandre. Pegou o guardanapo e limpou a mesa com força. Depois, olhou para as convidadas com um sorriso desconfortável. "Perdão, já está muito idosa, perde o controle das mãos. Quase a vou demitir." Alma olhou para Alexandre, depois olhou para mim. "Você trata muito mal o pessoal", disse como quem não quer nada.
E se sua mãe estivesse viva, você gritaria assim com ela também? Alexandre sorriu forçado. Minha mãe, ela foi uma mulher maravilhosa. Se ainda estivesse viva, eu a teria em um pedestal. Lamentavelmente. Ele fez uma cara triste de mentira. Eu não aguentei mais. Minha paciência se esgotou. Essa farsa tinha que terminar. Coloquei a bandeja sobre a mesa. Clac! O golpe fez todos se assustarem. Tirei o avental preto. Joguei-o no chão, bem aos pés de Alexandre. Já chega! Eu disse sem tremer, sem murmurar. Alexandre se virou, furioso. O que você está fazendo, velha louca? Você quer morrer? Eu levantei a cabeça, a coluna bem reta. Eu não estou morta, Alexandre, e também não sou sua tia adotiva. Dei um passo à frente, ficando no meio da sala. Eu sou Teresa Santos, a dona deste apartamento, e sou a mãe biológica do desgraçado que vocês têm na frente. O ambiente congelou. O corretor Carlos ficou de boca aberta. Valéria gritou. Está louca? Onde está a segurança? Mas antes que ela pudesse fazer algo, Alma já tinha se levantado. Bateu palmas. Clap, clap, clap! Muito bem, disse Alma. A função acabou, Alexandre. Alexandre olhou para a Alma, depois para mim. Seu rosto ficou branco como papel. A senhora quem é? Ele perguntou à Alma com a voz já trêmula. Alma tirou completamente os óculos de sol. Pegou do bolso uma placa de juíza e a pôs sobre a mesa. Não se lembra de mim? A noite do casamento, no Morumbi. Mesa 5. Eu estava lá, olhando como você deu um tapa na sua mãe. Alexandre ficou branco como papel. Você é juíza? Exato. Juíza Alma Ribeiro da Vara de Família de São Paulo. E hoje eu não vim comprar uma casa. Eu vim como testemunha no caso de violência familiar e tentativa de esbulho de bens. A porta principal se abriu de repente. Eu já tinha deixado o trinco aberto antes. Diego entrou com uma caixa de som Bluetooth grande e seu laptop. Sem dizer palavra, conectou o computador à televisão de 65 polegadas da sala. Que droga é essa? Valéria guinchou, tentando desconectar o cabo. Sente-se! Gritou Luciana. Sua voz soou como a martelada de um juiz. Se tocar em uma testemunha, eu a acuso de agressão. Na tela, apareceu o vídeo. As imagens eram tremidas, mas se viam claras. O tapa no casamento. Pá! O som explodiu pela caixa de som com força, ecoando nas paredes, direto no rosto de Alexandre e Valéria. Depois, ouviu-se a gravação que eu tinha feito na cozinha. Assina logo, velha. Mande-a para um asilo. Esta casa é minha. As vozes de Alexandre e Valéria soavam claras, cruéis, sem margem de dúvida. Carlos, o corretor, ficou lívido. Começou a enfiar os papéis na maleta apressadamente. Eu não sabia de nada. Com licença. E saiu correndo como um rato assustado. Alexandre ficou sozinho no meio da sala. Olhou a tela, depois olhou para mim. Mãe, ele balbuciou. Você me armou uma cilada. Você me gravou? Olhei para ele com um olhar seco, sem lágrimas. Você me esbofeteou na frente de 200 pessoas. Tentou me enganar para eu assinar os papéis da casa. E isso, como você chama? Devoção filial? Peguei do meu bolso o Novo Testamento. O papel ainda cheirava a tinta fresca do tabelião. Joguei-o sobre a mesa. Leia. Alexandre pegou-o com a mão trêmula. Leu por cima. Seus olhos se arregalaram. Deserdado? Doado a uma fundação? Você está louca, mãe. Não pode fazer isso. Posso sim, eu disse. A lei me permite com os filhos ingratos. Valéria arrancou o papel da mão dele e o rasgou em 2. Rasgue, disse Luciana com voz tranquila. Isso é só uma cópia. O original já está no cofre do cartório. E, a propósito, o ato de rasgar um documento legal como esse acaba de ser gravado pela câmera no meu broche. Luciana apontou para um pequeno broche em seu peito. Valéria soltou os pedaços. Caíram no chão como pedaços quebrados de um sonho de riqueza.
Diego virou seu laptop. Mais uma notícia para você. Advogado Alexandre. Ele disse com desprezo. O vídeo em que você esbofeteia sua mãe, eu acabei de mandar para a OAB da cidade e para o Departamento de Recursos Humanos da sua empresa. Alexandre, você. Alexandre se lançou em direção a Diego com a intenção de golpeá-lo. Pare! Gritou Alma. Levantou-se e pôs-se na frente de Diego. Se tocar nele, eu assino sua ordem de prisão por tentativa de agressão. O celular de Alexandre começou a tocar sem parar em seu bolso. Tim, tim, tim. Mensagens, e-mails, notificações de redes sociais. Ele pegou o telefone e olhou. Seu rosto passou de vermelho a roxo. Meu chefe. Cancelaram reuniões. As redes estão me destruindo. Ele desabou no sofá. Tudo o que tinha construído, sua reputação, sua imagem de empresário bem-sucedido, sua fachada de filho exemplar, tudo desmoronou em 10 minutos. Eu me aproximei dele. Ele me olhou. Pela primeira vez, vi em seus olhos verdadeiro medo. Não raiva, medo de criança que acaba de quebrar seu brinquedo mais precioso. Mãe, me desculpe, ele sussurrou. Eu errei. Diga a eles para apagarem o vídeo. Mude o testamento. Eu cuido de você, eu juro. Eu o olhei. Há 30 anos, jurei que daria tudo por ele. 30 anos depois, entendi que esse juramento foi o pior erro da minha vida. Alexandre, eu o chamei suavemente. Este apartamento é meu. Os papéis estão no meu nome. Apontei para a porta. Você e sua esposa têm 1 hora para arrumar suas coisas e irem embora daqui. Mãe! Ele chorou. Você está me expulsando. E para onde eu vou agora? Não me importo, respondi com frieza. Você tem diploma, ternos bonitos, perfume caro. Saia e sobreviva, como você pensava fazer comigo. Valéria se aproximou de mim e me agarrou o braço. Mamãe, não faça isso conosco. Estamos pagando o carro em parcelas, temos dívidas no cartão. Eu me soltei. Esse é problema de vocês, não da serva. Virei-me e caminhei em direção ao janelão. Olhei para a enorme cidade de São Paulo. Atrás de mim, ouviam-se os choros de Alexandre, os gritos de Valéria, o som das malas sendo arrastadas pelo chão de madeira. A juíza Alma parou ao meu lado. Você fez bem, Teresa. Ela disse em voz baixa. Não chorei. Sentia-me vazia, mas nesse vazio, senti que algo novo entrava. Liberdade. Perdi um filho, mas encontrei a mim mesma. Olhei a bagunça na sala. Diego, eu disse, põe a música, ponha o rei. A música começou a soar forte, irônica. Mas continuo sendo o rei. Sim, nesta casa, a partir de hoje, só há uma rainha. E sou eu. 4 da tarde. O corredor do prédio de luxo, que sempre estava em silêncio, agora ecoava com o ranger das rodinhas das malas. Ré, 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 ré. Alexandre e Valéria foram expulsos. Não se foram com dignidade. Foram como cães espancados. Valéria usava óculos de sol enormes, mas não ocultavam seu rosto inchado de choro e raiva. Arrastava 2 malas Louis Vuitton, praguejando entre dentes. Maldita seja! Você estragou tudo! A culpa é toda sua! Alexandre vinha atrás. Já não tinha a arrogância do advogado do Morumbi. Camisa desabotoada, gravata torta. Em uma mão, levava seu laptop. E na outra, uma caixa de papelão com roupas íntimas reviradas. Eu estava parada na porta, com os braços cruzados. Alguns vizinhos já tinham entreaberto suas portas para olhar. Dona Lupita saiu completamente, com sua cachorrinha poodle nos braços. Não se escondia mais. Olhou diretamente para Alexandre com aquele olhar cheio de desprezo que a sociedade reserva para quem agride as próprias mães. Que vergonha! Ela cuspiu no chão, embora não houvesse nada. Alexandre abaixou a cabeça. Suas orelhas estavam vermelhas. Passou por mim, parou 1 segundo. Mãe! Soltou entre dentes, cheio de rancor. Você vai se arrepender. Já está velha.
Vai precisar de mim. Quero ver quem vai cuidar de você quando ficar doente. Olhei-o friamente. Eu tenho dinheiro, respondi. E tenho dignidade. Essas duas coisas vão cuidar de mim melhor do que você. Bati a porta com força. Pum! Esse som cortou o último cordão umbilical que me unia a ele. Naquela noite, sentei-me na sala enorme. Pela primeira vez, sentei-me no sofá italiano cor creme que Valéria antes me proibia de tocar. Diego estava ao meu lado com o tablet na mão. Olhe isto, disse Diego. No Twitter, a hashtag #LordTapa era o assunto mais comentado no Brasil. O vídeo do casamento tinha se tornado viral em todo o país. Milhares de comentários. Maldito! Deu um tapa na própria mãe no casamento. Já acharam a informação dele. Onde trabalha esse desgraçado? Olhem essa cara de covarde. Que se dane! O e-mail da empresa de Alexandre colapsou. Seu perfil no LinkedIn se encheu de carinhas irritadas. Apareceu um novo comunicado no Facebook do escritório onde ele trabalhava. Comunicado de desligamento. Não toleramos violência familiar, nem faltas de ética. Sua carreira, seu orgulho, aquela fachada de homem bem-sucedido que usava para esconder sua origem humilde. Tudo em pó em 6 horas. Olhei a tela. Não senti alegria. Apenas um vazio frio. Ele escolheu a falsa honra em vez da mãe. Agora perdeu ambas. São 10 da noite. O telefone fixo tocou. Atendi e coloquei no viva voz. Era a voz de Valéria, mas ela não estava falando comigo. Estava gritando, como se o telefone tivesse sido discado sozinho do bolso. Inútil! Você foi demitido do trabalho. Você é uma vergonha para a minha família. Ouviu-se Alexandre bêbado. Cala a boca! Você também queria essa casa. Agora vai me deixar? Eu não te deixo? Sim, eu deixo. A voz de Valéria soou afiada. Eu me casei com um advogado promissor, não com um desempregado que o país todo chama de Lorde Tapa. O advogado do meu pai vai te enviar a ação de divórcio amanhã de manhã. Ouviu-se a porta do carro batendo, depois o grito desesperado de Alexandre sob a chuva e o vento. Desliguei. O amor deles estava construído sobre dinheiro e aparências. Quando os alicerces desabaram, o amor também morreu. 00:30. A chuva caía torrencialmente. A primeira chuva da estação em São Paulo, gelada até os ossos. Ram! 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 Batidas na porta, como se quisessem arrebentar a madeira. Abra, velha louca! Abra a porta! Alexandre tinha voltado. Olhei pelo olho mágico. Estava encharcado, o cabelo colado no rosto. Na mão, uma garrafa barata de uísque pela metade. Os olhos vermelhos, injetados, fora de si. Abre para mim. Esta casa é minha. Eu comprei com o meu dinheiro. Ele deu um chute na porta. Eu vou te matar. Vou queimar esta casa. Dei um passo para trás. Diego levantou-se num salto, agarrando o taco de beisebol que Alexandre tinha de enfeite. Não tenha medo, disse Diego com a voz trêmula, mas firme. Eu já chamei a polícia. Coloquei a mão no ombro dele. Deixe-me. Aproximei-me da porta. Não abri. Falei através da madeira com uma calma que dava medo. Alexandre, vá para casa. Para onde? Ele gritou, a voz embargada, chorando. Valéria me deixou. Fui demitido do trabalho. Eu não tenho nada, mãe. Abre para mim. Estou com frio. Ele escorregou pela porta até se sentar no chão. Seu choro soou lastimoso, idêntico ao de quando era criança, e o incomodavam por ser pobre. O coração de mãe dentro de mim se encolheu, uma dor aguda. Eu queria abrir, queria abraçá-lo, queria fazer uma sopa quente para ele. Mas olhei o hematoma no meu braço. Lembrei-me do olhar dele quando me esbofeteou no Morumbi. Lembrei-me dos papéis que tentou me fazer assinar. Se eu abrisse agora, ele me mataria de novo. E também mataria sua última chance de aprender a ser uma pessoa decente. Você não está com frio por causa da chuva, Alexandre, eu disse do outro lado. Você está com frio porque seu coração já não tem calor humano. Vá, aprenda a ser gente do zero.
Quando pagar suas dívidas com a vida, então volte a procurar sua mãe. Você é cruel! Ele gritou, batendo a cabeça contra a porta. Você é uma bruxa! O som das sirenes da polícia ecoou no saguão. 2 policiais subiram correndo pelo corredor. Seguraram Alexandre. Ele se debatia, gritava insultos, depois caiu em choro desesperado. Colocaram as algemas nele. Levaram-no por perturbação da ordem pública e ameaças de violência. Olhei pelo olho mágico. A silhueta do meu filho foi se desvanecendo atrás da porta de metal gelada do elevador. Não chorei. Já não me restavam lágrimas desde aquela noite no Morumbi. Sentei-me no sofá. O apartamento grande afundou no silêncio. Só se ouvia a chuva cair pela janela, levando tudo embora. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre a cidade. Uma luz dourada entrou no apartamento 1502, tingindo de ouro as partículas de poeira que dançavam no ar. O ambiente era diferente, leve. Já não cheirava ao perfume enjoativo de Valéria. Já não se sentia a fumaça fria dos cigarros de Alexandre. Já não havia aquela tensão que apertava o peito. Abri todas as janelas. O vento entrou com cheiro de rua, de vida. Peguei o pote de barro antigo. Acendi a ruda, a erva sagrada que usamos no Brasil para limpar a alma. A fumaça branca subia com cheiro de madeira, de terra, de raízes. Percorri cada cômodo, o quarto principal que antes era um lugar proibido. Defumei cada canto, cada travesseiro. Queria tirar dali toda a ambição, toda a mentira. Juntei o pouco que restava deles. Um salto quebrado, garrafas vazias, revistas brilhantes. Coloquei tudo em uma sacola preta, amarrei forte. Joguei no lixo do prédio. Fora. Acabou. 9 em ponto. A campainha tocou. Não era aquele toque agressivo de ameaça. Era suave, tranquilo. Chegaram a juíza Alma e Diego. Alma trazia um saco de pães doces. Diego, um saco de laranjas frescas. Olá, bom dia, Dona Teresa, sorriu Alma. Já não com a seriedade do tribunal, mas com a calidez de uma irmã. Sentamo-nos à mesa. Aquela mesa de mármore que antes foi testemunha de humilhações, agora tinha comida simples e honesta. Cozinhei pão de queijo quentinho com queijo da Serra da Canastra, ovo mexido com pimenta e um café forte por cima. Preparei chocolate quente, batendo com força a espuma com meu batedor de madeira. Está delicioso, disse Diego enquanto comia. Faz muito tempo que não como tão bem. Minha mãe só me dá comida enlatada. Coma mais. Servi-lhe outro pouco. Graças a você, pude ficar com esta casa. Alma colocou um papel sobre a mesa. Ordem de restrição, ela disse. Foi aprovada esta manhã. Alexandre não pode se aproximar da senhora a menos de 500 metros. Se o fizer, será preso imediatamente, sem direito à fiança. Peguei o papel. Um papel fino, mas que pesava 1000 quilos. Era meu escudo, mas também era o certificado de óbito do vínculo entre mãe e filho. E como ele está? Perguntei em voz baixa. Está detido na delegacia da área, respondeu Alma. Valéria já pediu o divórcio. Também está sendo investigada por fraude financeira na empresa da família dela. O karma chega rápido. Dobrei o papel. Obrigada, senhora. Obrigada, Diego. Olhei para os dois. Uma mulher com poder, um garoto da vizinhança. Não tinham meu sangue. Mas nos dias mais escuros me protegeram mais do que minha própria família. O que é a família? Agora eu entendo. A família não é o DNA. A família são os que não te soltam quando você cai. Naquela tarde, parei na sacada. 15º andar. O vento levantava meu vestido. Já não era o vestido velho do casamento. Usava um novo, com flores de cor vermelho brilhante. Coloquei batom. Abaixo, o trânsito da cidade de São Paulo parecia o sangue correndo pelas veias de um monstro gigante. Ao longe, o horizonte da cidade soltava uma coluna de fumaça branca sobre o céu azul. Eu não tenho mais filho. Eu não tenho mais marido. Mas tenho uma casa em meu nome. Tenho uma conta poupança. Alma me ajudou a abrir sozinha. Tenho liberdade. Lembrei-me de quando me ajoelhava para limpar.
de quando abaixava a cabeça para aguentar gritos, de quando passava fome. Essa mulher morreu na noite passada. Olhei minhas mãos. Continuam ásperas, cheias de calos. Mas agora não servem a ninguém. Agora servem para segurar meu destino. Entrei novamente em casa. Apartamento 1502. Eu não vou vendê-lo. Vou morar aqui. Vou transformar o quarto de Alexandre em um quarto para alugar para estudantes. Para jovens pobres como Diego. Jovens que precisam de um teto onde estudar de verdade, não onde aprendam a se tornar monstros. Vou cozinhar. Não para patrões, mas para mim e para quem eu amo. Olhei-me no espelho. O hematoma na bochecha já estava amarelo, prestes a desaparecer. Mas a lição vai ficar para sempre. Sorri para a mulher do espelho. Um sorriso orgulhoso. Você conseguiu, Teresa. Você sobreviveu. Peguei minha bolsa de pano velha, a mesma que levei ao casamento. Pendurei-a no gancho mais especial, junto à porta, para me lembrar a cada dia de onde eu venho e o quanto me custou estar aqui. Saí. Tranquei. Desci para a rua. Entrei na multidão com a cabeça erguida. Meus passos soavam firmes sobre a calçada. Ninguém se atreveria a me chamar de serva novamente. Porque eu sei quem eu sou, e isso basta. A história que você acaba de ouvir é fictícia. Mas aquele tapa sonoro no Morumbi, cada folha assinada à força e os passos decididos de Dona Teresa ao se afastar, tocam em algo muito real. Que nem todas as histórias de vingança são escritas para destruir. Algumas são escritas com paciência, com um despertar tardio e com a decisão de viver para si mesma depois de anos sendo invisível. Dona Teresa não é uma heroína. É apenas uma mãe comum que um dia vendeu o terreno da família para que seu filho pudesse estudar, que aceitou ser chamada de serva na sua própria casa, que foi negada publicamente pelo seu único filho por puro orgulho. Mas, em vez de converter a dor em veneno, ela a transformou em justiça. Não com gritos, mas com papéis legais firmes. Não com violência, mas recuperando seu nome na escritura da casa. Aos 58 anos, ela não exigiu que seu filho lhe pagasse. Apenas exigiu de si mesma voltar a ser quem era. E, ao conseguir, aqueles que antes zombaram de seu sacrifício tiveram que encarar o verdadeiro rosto da ambição. Porque não há poder maior do que a determinação de uma mãe que entendeu até onde vai o amor mal correspondido. Contamos esta história não para alimentar o rancor, mas para lhe lembrar que há tapas que não humilham, mas despertam o respeito por si mesma. Há dores que não destroem, mas ensinam que o sacrifício cego não é amor. E há mães que, embora traídas até a alma, decidem soltar, não por frieza, mas porque sabem que deixar ir um filho ingrato é a única maneira de salvar o que resta de sua vida. Se alguma vez você foi menosprezada, se foi encurralada na sua própria casa, se teve que calar injustiças, lembre-se, a melhor vingança não é fazer os outros caírem, mas viver tão livre e plena que ninguém mais tenha poder sobre a sua paz. E se no seu coração resta uma faísca de esperança, compartilhe esta história, porque talvez em algum lugar haja uma mãe sentada em uma cozinha fria que precisa ouvir que nas histórias de vingança quem ganha de verdade não é quem faz os outros chorar, mas quem tira o avental, levanta a cabeça e sai para a luz. Quando desligar este vídeo, quero que se lembre de algo. Nem todas as batalhas são vencidas com violência. Algumas, apenas conservando sua dignidade e o lar da sua alma, já são vitórias para toda a vida. Deixe uma mensagem para Dona Teresa e para todas essas mulheres que estão aprendendo a se levantar depois de terem sido feridas nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal Histórias com Calma. Aqui, cada história é uma pequena vela que ilumina os cantos escuros do coração humano e nos lembra que das cinzas de uma traição pode brotar a luz da liberdade e da compaixão. Ao final do vídeo, convidamos você a assistir a mais 2 histórias de vingança, onde pessoas que foram pisoteadas pela própria família aprenderam a se levantar, não para se vingar,
mas para viverem mais livres, mais em paz. Porque às vezes, só quando o coração se parte, a gente entende de verdade o poder de soltar e curar.